segundas-feiras, que faz uma avaliação das principais notícias que Votorantim fez parte dessas notícias. Então, quando tem o nome de Votorantim na notícia, ela nos interessa, ela está aqui para ser debatida. Obviamente que são muitas as notícias durante a semana e a Luciana Lopes faz uma avaliação de cada notícia para que a gente possa ter algumas notícias aqui, as mais significantes, aquelas que a gente entende que é importante para você que está em casa, né? E a gente não debate aqui sozinho, eu e a Luciana, a gente sempre tem convidados esses que, além de debater os assuntos da semana, ajuda a gente dentro daquilo que eles atuam, né? Toda semana a gente procura trazer pessoas das mais diversas áreas, pessoas das mais diversas segmentos da nossa sociedade. Como nós estamos aí terminando o ano 2011, tá indo embora, chegando 2012, né? E a gente já começa agora aí com todos os preparativos, já dentro de mais uma semana nós já temos o Natal, depois o Ano Novo. A TV Votorantim, dia 23, está preparando aí uma festa de Natal. Nós vamos estar no ar das 9 da manhã até às 6 horas da tarde, em transmissão ao vivo, fazendo uma grande confraternização de Natal, né? E a gente vai estar em todos os instantes, todos os momentos, lembrando e fazendo a reflexão do nascimento do menino Jesus, né? Que é isso, na verdade, o que importa. O Natal, ele se tornou uma data muito comercial e a gente às vezes esquece do principal, que é o nascimento do menino Jesus. E é isso que nós vamos estar fazendo na próxima sexta-feira e a gente quer contar com a sua audiência e até talvez com a sua presença, porque a televisão vai estar aberta e a gente vai estar convidando e chamando todos para vir até aqui. E 2012 está aí batendo a porta, vai ser um ano aí de muito trabalho, de muita luta, né? Eu tenho certeza que a gente não tem medo do desafio, tanto nós aqui da TV Votorantim quanto vocês, e é um ano também, um ano muito importante para o calendário eleitoral brasileiro, né? O pleito é as prefeituras municipais do país todo e as câmaras de vereadores, né? E a nossa cidade já está entrando nesse ritmo de eleição. Segundo aí alguns analistas, as eleições do ano que vem, ela começou muito cedo, já se fala em eleição aqui na cidade de Votorantim e na região toda também, e uma das análises que foi feita é o fato de Sorocaba, né? O ex-prefeito Renato Amari, ele deu ali a largada da sua pré-candidatura e isso movimentou vários setores da política, não só de Sorocaba, mas também da nossa região. E Votorantim não é diferente, então a gente já está percebendo, já está sentindo essa movimentação eleitoral do ano que vem, já nesse ano de 2011. E nós trouxemos hoje, para estar debatendo aqui com a gente os fatos da semana, 3 pessoas que fazem parte de partidos que já têm os seus pré-candidatos a prefeito para 2012, tá? Então, eu não vou falar para vocês já quem são os nossos convidados, eu vou primeiro dar uma boa noite para a Luciana e volto falando para vocês, apresentando para vocês as 3 pessoas que estão aqui representando 3 partidos políticos da nossa cidade. Luciana Lopes, uma boa noite, eu já estava com saudade, porque semana passada, mais uma vez, o debate dos fatos não foi ao ar. Por um lado eu fico triste, mas por outro lado eu fico contente, porque as pessoas cobram bastante, né? As pessoas nos questionam, se chateiam e até brigam com a gente pelo fato do debate dos fatos não ir ao ar, né? Eu peço minhas desculpas, né? Mas para 2012 nós vamos estar reformulando tudo na TV Votorantim, inclusive o debate dos fatos. Mas eu queria saber como é que foi a sua semana. Boa noite também ao nosso público que está aí mais uma vez conosco. A semana foi boa, justificando a nossa ausência aqui na semana passada, primeiro porque a cidade estava num feriado prolongado, né? Mas além disso, o Wellington Kemes, junto com a Miriam Cris, eles foram lançar um filme no Paraná, fez muito sucesso, inclusive o filme que eles fizeram lá sobre um vilarejo do estado do Paraná. Então, por motivos profissionais que nós não viemos, não foi apenas
por ser um feriado prolongado na cidade, não é, Wellington? Então é bom esclarecer que não foi uma opção, sim, foi necessário a gente estar presente nesse lançamento. E a semana foi boa, como eu já disse, foi produtiva, já estamos no clima de Natal, não dá para negar, né? A gente já, na casa da gente, a movimentação, o comércio, a gente sente também, todo mundo, né? O movimento na cidade, a gente que entra nas redes sociais através da internet, percebe também que o clima de Natal já começa a tomar conta, as mensagens, muitas pessoas que estão entrando em férias em suas empresas, chega esta época também, já começa a relembrar e colocar tudo em dia. E com a gente não é diferente, né, Wellington? É verdade mesmo, Luciana. E esse clima de Natal, ele faz com que a gente comece a refletir várias coisas, né? E aqui na TV Votorantim tá justamente assim. A gente está já em ritmo de festas, né? Já estamos diminuindo as nossas atividades, mas já se preparando para 2012, que a gente sabe que é um ano de muita surpresa, de muito trabalho e de muitas realizações, eu tenho certeza absoluta. Wellington, e nós, como sempre, temos aqui os presentes que nós sorteamos para todas aquelas pessoas que ligam e participam desse debate. Afinal de contas, o debate é da comunidade e você é nosso convidado para fazer parte aqui, de dar a sua opinião sobre tudo que nós vamos falar aqui nesta noite. E além de você dar a sua opinião, você ainda concorre a vários prêmios. Vamos sortear mais uma vez nesta noite, que fez muito sucesso, um vale compras da Priscila Magazine no valor de R$50. A Priscila Magazine, que agora na época do Natal está com promoções especiais para você, ela está aí presenteando com vale compras no valor de R$50 para você utilizar como quiser. A Priscila Magazine fica ali na Avenida 31 de Março, é uma loja muito bonita, inconfundível e muito fácil de encontrar também. Você concorre ainda a uma gravata da Renata Locações de Trajes, que durante todo esse ano acompanhou a gente aqui na TV Votorantim, sempre oferecendo um brinde a você, nosso telespectador. Concorre também a uma pizza da Simone Pizzas, que fica na Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, número 1076. Está aí a caixa da Pizza Simone Pizza, que também há muito tempo está aqui nos oferecendo esse brinde a você, telespectador. Concorre ainda a uma dúzia de sorvetes Nato Ice. Com esse calor que está fazendo, esse presente é realmente delicioso. Então, mais isso. E agora, hoje, nós temos um presente especial, que é um oferecimento do Salão Marta Moraes. É uma escova mais chapinha, a Aesthetic Hair, que fica na rua Afonso Furtado, 74, no Dominguinhos. O telefone lá é 3343-2170. E eles estão oferecendo, então, para nós uma escova mais chapinha para ser sorteado aqui. Hoje você pode ligar pelo 3247-1010 para deixar a sua opinião. Hoje você está vendo aí o contato do MSN, mas hoje não estamos aqui com um computador. Estamos com um pequeno problema de acesso à internet, então, por isso, não vou conseguir acessar os recados pelo MSN. Será apenas pelo telefone, o Israel já corrigiu aí, obrigada, Israel. Mas você que tem amigos, que não tem a Supermeet e querem acompanhar o programa, o site da TV está funcionando sim, é o www.tvvotorantim.com.br. Por este endereço você acompanha o programa ao vivo pela internet. Wellington, sabia que este é o programa de número 39? Não sabia, Luciana. Só uma pessoa organizada como você para ter essas informações. Que bacana, bastante, hein? Né? Bacana. 39. Muito debate, não? Muito debate. Eu acredito que nesse ano a gente conseguiu levar reflexão e formar a opinião de muita gente aqui, principalmente política, né? Que, aliás, quando nós nascemos, já estamos fazendo política até na nossa casa, como nós costumamos dizer aqui, nas relações pessoais. E eu acho que 39 programas já é uma história, não? Verdade. E essa contribuição, né, que o debate dos fatos traz para o debate político da cidade, eu percebo assim que a gente está criando uma nova fase nas relações políticas da nossa cidade, né? A gente sempre viu, eu convivo aqui em Votorantim há cerca de 15 anos,
E nesses 15 anos, né, eu sempre via que os grupos políticos, cada um estava preocupado assim com a sua, com o seu meio, né, e havia pouca interseção entre os partidos, né? E quero dizer, na verdade, assim, que havia assim, uma dificuldade de diálogos entre os partidos políticos, né? E eu penso que a TV Votorantim, ela vem contribuindo, e eu percebo que isso está mudando. Hoje as pessoas elas estão muito mais no campo das ideias do que no campo pessoal, né? O que eu quero dizer é que as pessoas elas são concorrentes políticas e não inimigas, né? Isso está ficando cada vez mais claro e cada vez melhor. Está se discutindo no campo das ideias, né? Eu digo isso com muita tranquilidade, porque é isso que a gente sente aqui na TV Votorantim. Quando as pessoas dos mais diversos segmentos políticos estão aqui, elas debatem as ideias, né? Às vezes não concordam um com o outro, porque cada partido tem a sua linha ideológica, né? Muitas vezes cria-se até um clima aqui na hora do debate, mas terminando o programa, as pessoas se conversam, se parabenizam, né? Porque está se discutindo ideias, não está se discutindo as pessoas. Então, eu acho que essa é uma das contribuições da TV Votorantim dentro da política da nossa cidade. Hoje se faz política em Votorantim de uma forma mais civilizada. Essa é a minha impressão. Posso estar errado, até porque, como a Luciana sempre diz, a gente não é dono da verdade, né? A gente tem as nossas opiniões, mas nem sempre elas são aquilo que é o correto, né? Então, mas isso é o que eu penso. Eu acho que hoje Votorantim está muito mais amadurecida politicamente. A gente consegue conversar com todos, né? Cada um na sua linha ideológica, cada um defendendo o seu pensamento, mas com muita educação, com muita tranquilidade, né? A gente já assistiu cenas aqui nessa cidade bem diferentes da que a gente vê hoje. Isso quem vai poder também dizer se eu estou certo ou se eu estou errado são os nossos convidados de hoje. Está aqui 3 pessoas ligadas a 3 partidos políticos, partidos esses que a Luciana fez aí uma pequena pesquisa, que são partidos que de uma forma ou de outra vão ter candidatos concorrendo à prefeitura municipal da nossa cidade, né? Então, você pode perguntar, mas só tem 3 partidos? Que são os partidos que a gente detectou que já têm os seus pré-candidatos. Não são candidatos ainda, até porque não pode. Os partidos ainda vão passar por convenções no começo do ano, durante o ano, e é aí que vai sair exatamente os seus candidatos. Mas, por enquanto, eles têm pré-candidatos. E é sobre isso que nós vamos falar, e por isso que nós convidamos esses 3 partidos. São os únicos 3 partidos que já deslumbraram a possibilidade de concorrer à Prefeitura Municipal de Votorantim. Posso apresentar os nossos convidados? Luciana Lopes. Bom, nós estamos aqui com o Ademir Amaral, que está representando o DEM, né? Ademir Amaral, que já fez parte de um outro partido, que é o PSDB, hoje está no DEM, e o DEM, pelo que a gente sabe, agora talvez ele vá confirmar isso, ou desconfirmar, não sei ainda, o DEM já tem o seu pré-candidato, né, que seria o vereador Fernando Oliveira. Boa noite, Ademir Amaral. Boa noite. Satisfação em ter você mais uma vez aqui, eu acho que já é a 3ª vez, né? Você é uma pessoa mais do que politizada, né? Você também é uma pessoa política no sentido amplo da palavra, e agora está no partido do DEM, e queria que você desse uma boa noite para os nossos telespectadores. Boa noite, primeiramente, o Wellington Kermes, a jornalista Luciana Lopes, que está na iminência de fazer mais um aniversário, conforme ela disse, na próxima quarta-feira, e eu já quero antecipar os parabéns. Obrigada. E boa noite também ao João, companheiro também que foi do PSDB,
E ao Penha aqui, representando o PT também, pessoa que eu vim conhecer pessoalmente agora, tá? Satisfação tê-los aqui para a gente debater os fatos, tá? E a você, telespectador da TVV, Canal 10 de Votorantim, canal que está surpreendendo cada vez mais, tá? Porque aquilo que a Luciana falou, o Ayrton falou, a falta de um programa por motivo de força maior na semana passada, gerou realmente assim um pouco até de indignação. Por quê? Porque, quer dizer, então o pessoal fica esperando o debate dos fatos. Então, a todos vocês, público e telespectadores da TVV, nossa boa noite também. Bom, o Demir Amaral já apresentou os outros dois convidados, né? Que é o Penha, representando o PT. Estamos aqui brincando, porque a gente sempre faz um mistériozinho de quem é, né? Mas o Demir Amaral já apresentou para vocês, né? Penha, boa noite, tudo bom com você? Obrigado por ter aceito o nosso convite e está aqui representando o Partido dos Trabalhadores. E queria que você desse uma boa noite aos nossos telespectadores. Mais uma vez, com satisfação que estamos presentes aqui no TVV, no Canal 10. E o meu boa noite ao Ayrton Kermes, a nossa jornalista, a Luciana Lopes, ao nosso companheiro e colega de infância, o João Batista Rosa, que é o nosso João do Tomo, e o nosso grande conhecido e respeitado Ademir de Souza Amaral. Já prestou muito por Votorantim. Boa noite a todos. São todos amigos? Telespectadores, São todos amigos, Penha? boa noite. São todos amigos? Todos meus amigos. Que maravilha. Todos meus amigos. Quero ver o ano que vem, na hora de buscar os votos, hein? Como você disse, Wellington, é uma situação de que nós somos pessoas livres. Nós trabalhamos muito para essa questão da liberdade. E na sociedade, a questão da liberdade ela é fundamental, que é para a pessoa exercer a sua cidadania. Que a pessoa, quando é tolhida da sua liberdade, aí ela não tem como fazer o exercício para a sua situação comum própria e, principalmente, o exercício político para a situação comum de todos, que é o trabalho em prol da sociedade em si. Que bacana, Penha. Depois a gente vai falar um pouco mais, conversar um pouquinho mais, e a gente vai falar sobre a sua luta, a sua outra bandeira, que é a questão racial, a questão dos afrodescendentes. Bom, o nosso terceiro convidado é do partido PSDB, né? Mais conhecido aí como os tucanos, né? Então nós temos aqui um tucano votorantinense, que é o seu João Batista, pessoa que eu já conhecia há muito tempo e fui revê-lo aqui agora, né? Desde os idos lá de 89, 1990, e fui rever ele aqui agora. Seu João, uma boa noite, muito obrigado de aceitar o nosso convite, é uma satisfação tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Wellington, boa noite a Luciana Lopes, a jornalista, ao senhor Ademir Amaral, ao senhor Carlos Penha, somos companheiros de muito tempo, aí, desde o tempo de escola, e o público que nós assiste. O público que nós assiste. Tá bom. Maravilha, então. Bom, Luciana, está apresentado o nosso... Vamos iniciar o debate? O que você acha de hoje aqui? Será que vai ser um debate gostoso? Eu acho que se eles são amigos, a gente espera que eles continuem amigos até o fim do programa, né? Juro que é o nosso desejo, tá? Claro, aliás, é isso que nós gostaríamos que sempre acontecesse. Mas sem fugir do debate das ideias, né, Com Luciana? certeza. É isso que é importante, né? E agradecê-los pela presença, por aceitar estar aqui. Não é fácil encontrar pessoas dispostas a virem aqui, a pôr falarem... a cara para bater. Não é pôr a cara para bater, porque aqui ninguém tá querendo também massacrar ninguém. Aqui a gente só quer que as pessoas deem as próprias opiniões, não precisa ter medo. E a gente liga para uma pessoa não quer, a outra fica com receio, o outro aceita de pronto, deixa a gente muito feliz. A gente entende, compreende sempre, né?
mas dizer que aqui ninguém vem aqui para ser massacrado, né? Não é para pôr a cara para bater, né, Wellington? É isso mesmo. Bom, então vamos iniciar então os debates, né, desta noite. Aliás, Votorantim, pelo que eu estou vendo, vai começar com a notícia que saiu no Jornal Nacional, né? Exatamente. Antes de mais nada, agradecer aqui os veículos da imprensa que colaboram conosco, mesmo no fim de ano, o pessoal com equipe reduzida nas redações, alguns de férias, e mesmo assim, todos mobilizados em nos enviar as matérias, em colaborar conosco. Um agradecimento especial à Rádio Cruzeiro FM, que esta situação, especialmente lá, que vive essa situação, pessoal em férias, outras pessoas no lugar, e mesmo assim todos mobilizados em colaborar com esse programa, que já se tornou referência também para os jornalistas. Eles acompanham o nosso programa para depois também fazerem as suas matérias e se pautarem até por aqui. Nós nos pautamos por eles e eles se pautam por nós. Olha só que interessante. Então, a Rádio Cruzeiro FM, a Rádio Jovem Pan, Rádio Band, Rádio Vanguarda AM, Rádio Cacique AM, nosso amigo Tomás Martins, a Folha de Votorantim, o Jornal Cruzeiro do Sul, o Jornal Ipanema, o Diário de Sorocaba, o Jornal Bom Dia, a TV Tem, a TV Sorocaba e a TV Record Paulista. Wellington, Jornal Nacional, nós estávamos lá assistindo, de repente começa a matéria. Votorantim, no interior de São Paulo, a gente já fica na expectativa. E agora? É coisa boa? É coisa ruim? O que vai acontecer? E era coisa boa, era coisa ruim? Na realidade, era uma coisa ruim que vai se tornar boa. Até, eu acredito que pela imprensa, né? Por tudo isso que a imprensa vem fazendo há 2 semanas, que é divulgar a situação do SAMU. Foi destaque nos jornais da região nas 2 últimas semanas e até no Jornal Nacional a informação de que as ambulâncias do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, estão paradas em várias cidades da região, inclusive em Votorantim. Essa informação não é novidade para você que acompanha aqui o debate dos fatos, pois diversas vezes comentamos aqui que a cidade havia recebido as ambulâncias há mais de 1 ano, porém não pode usar enquanto não fosse criado um órgão regional, que é em Sorocaba, para cuidar da logística e recepção dos pacientes nos hospitais, principalmente em leitos de UTI. Sorocaba foi escolhida para coordenar o SAMU regional porque é a maior cidade da área e por ser considerada referência em medicina para 48 municípios vizinhos. Para que entrem em funcionamento até fevereiro, o Ministério aumentou o repasse de verbas. Antes, os municípios recebiam R$ 12.500 para manter cada ambulância básica e agora serão quase 21 mil. Em reunião realizada ontem na cidade de Sorocaba, ficou definido que as ambulâncias vão começar a funcionar em fevereiro. Algumas cidades, inclusive, chegaram até a abrir mão dessas ambulâncias já quando receberam, há mais de 1 ano aí. Outras, neste período aqui, começaram a abrir mão, outras ainda estão pensando se vão continuar ou não com esse serviço. Mas o que a gente percebe é que precisou aí uma pressão da imprensa, toda a imprensa mobilizada, como você viu aí nas reportagens, para que desse esse cutucão aí e balançasse, chacoalhasse, né? Vamos ver o que a gente faz, porque muita gente precisando e agora também foi anunciado que no começo do ano vai triplicar o número de leitos de UTI na cidade de Sorocaba e até por isso que vai ter como recepcionar estes pacientes. Luciana, só para entender melhor essa situação, a cidade de Votorantim entrou nessa polêmica toda, porque ela recebeu essa ambulância e essa ambulância estava guardada e não era utilizada porque não tinha o controle, o lugar que vai fazer toda a gerência dessa... Foram 13 ambulâncias que ficaram guardadas. Tá. É que Votorantim está guardada no local adequado, inclusive foi mostrado isso, né? E foi uma das cidades mostradas, mostrou outras, São Roque, Porto Feliz, enfim, Sorocaba mesmo, mostrou outras cidades, né? Tá. Então o fato dela estar sem uso não é uma deficiência do município. Olha, Wellington, talvez politicamente falando sim, porque se eu não tenho certeza, mas eu acredito que se os nossos representantes políticos, os vereadores, o prefeito,
e os deputados cutucassem isso durante todo o ano, talvez isso não estaria aí todo ano. E quanto tempo faz que essa ambulância está guardada? Mais de um ano. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que para o jornalismo conseguir essa força, os nossos representantes políticos também têm que conseguir, né? E talvez se essa mobilização tivesse acontecido politicamente antes, assim como aconteceu com a questão da duplicação da SP 264, que foi também uma mobilização política, além de uma mobilização da imprensa, que conseguiu isso. Por quê? Porque houve essa vontade política, essa força. Okay. Então, eu não estou criticando a cidade de Votorantim. Mas o sistema em si. Os representantes das cidades onde estão essas 13 Agora, ambulâncias. Luciano, o governo federal manda essas ambulâncias para várias cidades da região e não resolve essa situação que é a administração dessas ambulâncias. Então, será que a falha não está no governo federal? Com certeza. Inclusive, quando essas ambulâncias chegaram, a polêmica era que as cidades que não eram do PT prontamente já devolveram as ambulâncias. As cidades que eram governadas pelo PT e aquelas outras que ainda achavam que poderiam se beneficiar com as ambulâncias, ficaram com as ambulâncias sabendo que correria o risco de ficar com elas paradas e também... Eu não sei se é assim que fala, mas seria muito chato um prefeito do PT devolver a ambulância para um governo do PT. Vamos começar perguntando para o PEN, então. Mas não tem por onde. Mas antes de mais nada, uma outra questão. As pessoas que precisam se utilizar de um serviço de urgência e chamam o SAMU, elas vão ser levadas provavelmente para uma UTI, para um leito de UTI. Se elas não chamarem o SAMU, elas vão chamar o bombeiro. O bombeiro vai levar para a UTI. Não, UTI ou regional? Para o regional. Se for em caso de UTI, vai para a UTI. Assim. Tanto o SAMU quanto o bombeiro. Então, o fato de ter mais ambulância significa que vai aumentar o número de casos de UTI? Bom, eu particularmente eu não vejo associação entre as ambulâncias e UTI. UTI é aquele paciente que está em estado extremo. E uma ambulância não serve só para a pessoa... Sim. Só para quem está morrendo. Extremo, para acidentes, serviço de atendimento de urgência. Tá, porque quem define se é UTI ou não é a equipe médica que está acompanhando. Mas a alegação do SAMU não funcionar é que faltava leitos de UTI. Mas se essas pessoas que precisam de UTI, elas vão precisar com o SAMU funcionando ou não. Então, essa é a minha dúvida também, né? Porque de uma forma ou de outra, elas vão acabar parando na UTI. Bom, mas vamos lá. Penha, a ambulância do SAMU não foi devolvida porque o nosso prefeito é do PT? Olha, você sabe, aliás, antes de mais nada, gente, estou falando em tom de brincadeira, porque na verdade o Penha, ele é militante do Partido dos Trabalhadores, ele não faz parte diretamente do governo municipal, né? Até já fez, mas hoje, pelo que eu saiba, você não ocupa nenhum cargo na prefeitura, né, Penha? Ocupa? Não, né? Então, assim, eu estou falando de uma forma, mas com o militante, com o secretário de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Então tem informações que ele não tem nem obrigação de saber. Então, não quero colocar você também numa situação. Mas o que você pensa disso? Porque realmente isso foi vinculado na mídia, que prefeitos do PT teriam assim, uma preocupação maior em devolver as ambulâncias, até mesmo por se tratar do governo federal ser do PT. Correto, Wellington. Essas questões, como você falou, a Luciana já abordou a princípio, com relação à questão de se debater as ideias e os anseios, principalmente, às vezes, no campo da realidade e no campo político em si, que é o campo das ideias. Certo. A gente, vamos dizer assim, no nosso caso, no Partido dos Trabalhadores, aqui em Votorantim, tem algumas questões que nós que somos da administração partidária, tá? Nós desconhecemos nem sempre os detalhes, tá? Daquilo que ocorre para aqueles que estão inseridos na educação. Entendi. Então, hoje, para falar assim com propriedade adequada e para falar assim com toda liberdade, deveria estar falando aqui, na minha situação aqui, alguém que fosse ligado à Secretaria da Saúde. Tá? Agora, politicamente falando, aí entra na questão dos interesses políticos. Por mais
que, como vocês disseram, reportei um pouco aqui, a situação de que há a amizade entre as pessoas, mas muitas vezes a política ela acaba trazendo uma situação de desconforto para aqueles que estão administrando. E principalmente com as questões técnicas e as questões das documentações. Tá? Aí vence à tona os interesses da linha ideológica partidária e, principalmente, fica emperrado com a questão de burocracia. Entendi. Então você acha que isso que a mídia divulgou tem fundamento, assim, as administrações do PT claro, não devolver a ambulância? Porque nos dias de hoje, a nível de Brasil, ou aqui na América Latina, a nossa situação da saúde ela é bastante caótica. Tá? Agora, e na cidade de Votorantim? Na cidade de Votorantim, ela está bem situada, vamos até assim dizer, vamos dizer assim. Comparando com o que, Penha? Está bem situada, comparando a quê? Comparando a realidade dos municípios que estão à nossa volta, certo? Propriamente até a gente pode fazer uma comparação com Sorocaba. Haja vista a crise que a gente está vendo ocorrer aí em Sorocaba, tá? Você acha que Votorantim, a saúde de Votorantim está melhor do que Sorocaba? Na minha opinião, se ela não tiver melhor, tá? Ela não perde para a situação de Sorocaba, não, que ela está num bom termo para atender a demanda. Embora as críticas são muitas, certo? Sempre contundentes as críticas em si, porque aqueles que estão com necessidade, lógico, vão reclamar, que essa é a situação do ser humano. E quem não chora, não mama, certo? E nessa situação, aqueles que são oposição, ou mesmo aqueles que estão necessitados da questão da saúde, tem que cobrar. E vai cobrar de quem? Vai cobrar do poder público. Agora, como eu estou dizendo, aqui, a administração de Votorantim, ela não só no campo da saúde, mas em todos os demais campos, aí, no atendimento à população em si, ela vem fazendo o melhor que pode e ela vem se posicionando numa situação bastante avantajada em relação aos demais municípios em torno da nossa região aqui. Você está mais otimista do que o próprio prefeito, viu, Penha? Porque ele esteve aqui aonde você está sentado e ele mesmo nos confidenciou aqui para nós e para grande parte da população de Votorantim que a saúde é um dos problemas, é uma das situações que mais o incomoda, né? Correto. Então, eu acho que você está mais otimista do que o próprio prefeito. Tudo bem, eu tenho que estar, certo? Porque a situação crítica está aí, tá? Ele, como um responsável, vamos dizer assim, direto ou indireto, porque não depende só dele, porque ele está com a caneta, ele está com tudo na mão, está com o poder na mão. Mas quem desenvolve o trabalho em si é toda uma rede. Toda uma rede, então, ele são tem pessoas. Toda uma equipe que vai fazer. Aliás, segundo ele, o maior problema da saúde não é a questão estrutural. Trata-se de pessoas, né? Principalmente médicos isso, que tiram férias, médicos Principalmente isso. Eu ouvi e assisti quando também. Ele esteve aqui, certo? Eu vi a preocupação dele. E, lógico, ele como um ser humano, como ele é, ele como uma pessoa cristã, como ele é, que procura atender a todos, embora todos nós tenhamos falhas, vamos assim dizer, agora, ele tem que estar preocupado, porque aquilo que ele se comprometeu em fazer para a população, a pessoa quer fazer o melhor possível, tá? Perfeito. E essa situação que ele se encontra aí é um pouco meio desconfortável com a questão da saúde, mas não é culpa inteiramente dele, porque aí depende de uma série de questões, tá? Tem a questão da burocracia, tem a questão da política, tem a questão da administração pessoal, de todo um conjunto que está envolvido nisso. Então, é uma série de fatores que está ali englobado. Mas quem tem a caneta na mão lá é ele, hein, Penha? Quem tem a caneta na mão. Agora, quem prende e quem manda soltar é ele, uma coisa que a gente tem que ter claro, tá? É que, por mais vontade que a gente tenha, cada um tem uma característica e cada um tem um anseio, cada um tem um entendimento. Nessa situação, todos aqueles que estão a serviço,
eles também sofrem uma demanda e eles também têm os seus limites Tá e certo. a sua visão Tá certo. de conduta. Concordo com você. É uma Bom, situação meio complexa. nós estávamos bastante falando das complexa. ambulâncias do SAMU aqui, e o assunto já foi para a saúde de Votorantim. Mas tem a ver, uma coisa tem toda a ver com a outra, né? Ademir Amaral, a ambulância do SAMU ficou guardada, aliás, bem guardada, segundo a Luciana Lopes, Segundo os jornais, né? em condições apropriadas, numa garagem tranquila lá, por um ano. A administração, algumas cidades devolveram essas ambulâncias do SAMU, que aliás são ambulâncias muito bem equipadas, são carros assim que são copiadas de países europeus, os equipamentos dessas ambulâncias, que são assim minis UTIs móveis, né? Elas têm condições ali de fazer os primeiros atendimentos ali num acidente, numa parada cardíaca, até numa questão de AVC, elas conseguem fazer esse trabalho. E essa ambulância ficou um ano parada e, segundo a imprensa, não foi devolvido, principalmente pelas administrações petistas. O que você acha disso? Você acha que tem algum fundamento nisso ou não? Eu acho o seguinte, eu acho correto eles não terem devolvido realmente, tá? A população é carente, precisa disso daí. O que eu tiro um pouco o foco da questão é o seguinte, que a mídia é muito importante nesse país. Por quê? Porque se não saísse no Jornal Nacional, se não tivesse uma pressão da mídia, isso daí talvez fizesse segundo aniversário. Então, Ademir, só te interrompendo um pouquinho, a análise da Luciana eu achei muito coerente, né? E a força política? Mas então, Wellington, aí que está. A força da política, ela é função, certo? De todo o grupo de oposição e de situação. Então, há fatos em que devem ser unidas forças para que isso daí traga benefício para a população, entendeu? O que eu quis dizer do foco é porque a imprensa noticiou. E quando a gente vê que os ministros do PT, lá em cima, eles estão caindo um a um, só por denúncias da grande mídia, a gente fica preocupado, entendeu? Porque a gente sabe que o PT, como partido, ele tenta, certo, fazer um controle da mídia. Isso daí vocês, que são jornalistas, sabem melhor do que a gente, entendeu? Por que esse controle de mídia? Porque se não tiver isso daí, fica mais tranquilo para administrar. E com as denúncias, com a imprensa batendo, eles são obrigados a fazer. Entende? Eu não vou criticar as administrações do PT, no sentido de não devolver a ambulância. Eu acho correto. O que eles deviam fazer uma pressão no governo federal é para que todo esse sistema aí, regionalizado, ele fosse realmente colocado, de fato, a bem público dos munícipes. Tá? Quando o Penha falou a respeito da saúde, comparando um pouco a saúde de Sorocaba com Votorantim, eu acho que ele, de certa forma, ele quis dizer um pouquinho do regional também. Só que o Sorocaba não é só o regional. O regional é outro tipo de administração. O Sorocaba tem... O regional atende toda a região. Quase 80 cidades. E a saúde de Sorocaba é completamente desvinculada do regional. Tá? Então, não dá para comparar. Hoje, conversando com o Fernando, nosso pré-candidato, ele meio que contou muitas coisas assim, realmente, que faz a gente ficar preocupado com a saúde de Votorantim. Então, eu quero crer que o Penha, assim, comparou Votorantim com Sorocaba, mas eu compararia Votorantim lá com o Nordeste, alguma cidade, etc. e tal, entendeu? Então, aí sim, aí tudo bem, tá melhor, realmente. Quero ver sair dessa agora em Penha, daqui a pouco a gente volta aí. João, na verdade, assim, enquanto o Ademir Amaral estava falando, eu estava aqui pensando uma outra coisa, né? Nós estamos aqui à frente da TV Votorantim, eu, a Luciana Lopes, somos jornalistas e, não sei se por falta de informação ou falta do quê, mas eu, particularmente, eu nunca soube
que tinha uma ambulância do SAMU guardada. Nós falamos no debate dos fatos. Eu posso... A Luciana vai completar, então. Completa aí. Que eu não... nós noticiamos aqui, o prefeito comentou sobre isso, inclusive a primeira vez que ele esteve aqui, outras pessoas comentaram a existência dessas ambulâncias, né? E na ocasião ele havia ido para Brasília justamente para negociar como seria o funcionamento dessas ambulâncias e pedir pessoalmente lá no Ministério da Saúde que isso fosse melhorado aqui na região. Isso tem quanto tempo, Luciano? Foi logo no início do debate dos fatos, acredito que lá para abril, mais ou menos. Tá certo. Isso que a ambulância está aqui tem mais de um ano. O que eu quis dizer é que quando essa ambulância chegou, a gente não ficou sabendo dessa ambulância guardada numa garagem aqui na cidade de Votorantim. E nesse período em que não foi dito, né, pelo menos o prefeito falou depois, mas nesse período anterior ninguém estava sabendo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: será que se a administração pública, o prefeito Pivetta, trouxesse o debate e pedisse essa ajuda para nós, para a comunidade, para a cidade de Votorantim, ajudar nesse debate de se resolver essa situação de uma ambulância parada aqui, se o apelo popular não iria ajudá-lo, né? É nesse sentido que eu quis dizer. João, você sabia que tinha essa ambulância guardada aí na garagem? Olha, eu, como era funcionário público, trabalhava lá, tinha conhecimento da ambulância desde quando chegou. Na verdade, deve ter sido uma promessa de campanha, do ano passado. E daí eles entregaram as ambulâncias, mas não prepararam ela para pôr em funcionamento. Eles tinham que preparar primeiro uma logística. O senhor lembra quando que chegou? Eu tenho conhecimento dela. Não lembro a data, assim, mas eu tenho conhecimento, que eu vi a ambulância lá, que está guardado. E só que foi uma promessa de campanha, então foi distribuído em várias prefeituras. Agora, o que devia ser feito? O prefeito unido, as lideranças políticas, os prefeitos aí, ter unido com as demais cidades, para tentar pôr isso em funcionamento. Porque mandaram as ambulâncias sem ter a condição de funcionar. Não tinha como funcionar sem um... E voltando quanto à saúde de Votorantim, que o Penha falou... Você aposentou na prefeitura? Qual era a sua área lá, João? Fui motorista, trabalhei no Conselho Tutelar. Ah, tá. Então, quanto à questão da saúde que o Penha falou, não sei, eu tenho um convênio médico, mas houve muita reclamação no pessoal da saúde, bastante. Certo? Que eu quase não vou nos postos de saúde, difícil, uma população que vai aos postos só reclama muito. Isso é. Bom, vamos prosseguir então, né? Então tá aí a Votorantim, a partir de agora, a partir de fevereiro, vai ter uma unidade do SAMU, né? Em função de que Sorocaba está criando esse apoio, é ali que vai se administrar todas essas ambulâncias da região. Era uma verba de 12 mil para essa manutenção, essa verba aumentou, né? Quase que dobrou. Então, a partir de fevereiro, segundo o representante da saúde de Sorocaba, não só a cidade de Votorantim, mas todas as cidades que têm a ambulância do SAMU vai poder utilizar essas ambulâncias. Vamos dar prosseguimento, né? Eu ia falar prosseguimento. Vamos lá. Vamos falar agora, então, da sessão da Câmara. Durante a sessão da Câmara, o presidente Marcos Alves, do PT, e a vereadora Fabiola Petrico, do PSDB, debateram na Palavra Livre sobre a autoridade da mesa diretora em nomear e administrar os benefícios dos assessores parlamentares e também de mandá-los embora, né? Vamos assistir a reportagem produzida pela Maiara Cruz.
Na sessão legislativa da última semana, dia 5 de dezembro, o presidente da Câmara, Marcos Alves, do PT, e a vereadora Fabíola Pedrico, do PSDB, debateram na Palavra Livre a adequação do regimento interno da Casa à Constituição Federal, que dá autoridade à mesa diretora em nomear e administrar os benefícios dos assessores parlamentares. No entanto, sem tirar o direito do vereador em fazer a sua indicação. A oposição criticou a medida. E admira, mas ela presenciou o fato. Ela presenciou o fato. Foi ela que separou a briga. Entendeu? Eu não presenciei. Os próprios assessores que estavam no corredor, o próprio pessoa que foi talvez até pressionada, sei lá, né? A não falar nada, como algumas pessoas, a mesa diretora está sendo pressionada, né? Está sendo pressionada com ligações telefônicas. Então, talvez se sentiu pressionado e não fez nada. Não abriu o boletim de ocorrência e não quis denunciar. Mas se prontificou de ficar frente a frente com a vereadora, né? E a mesa diretora, se fosse o caso, e ele ia falar realmente o que aconteceu. Na verdade, o sentimento é de estar sendo vítima de um ato autoritário, né? Porque, como ele diz, boatos e não se prove, vamos ir até fazendo calúnias ao meu respeito, calúnias que evidentemente ele vai ter que responder agora na justiça, porque a coisa já ultrapassou do limite, estou sendo constantemente caluniada aqui. Agora ele me fez declarações hoje em tribuna, que eu inclusive gravei, para poder contestar isso, ele vai ter que estar provando tudo que ele falou. Não se pode sair caluniando as pessoas só porque ele é presidente da Câmara. O presidente alega ter sofrido pressão pela imprensa quanto às medidas preventivas e mais além corretivas quanto aos boatos sobre atos de agressão do assessor Marcelo Aparecido Fernandes, da vereadora Fabíola, contra um servidor público. Tem que ter respeito. Houve denúncias, está aqui, ó. Assessora da vereadora Fabíola Alves da Silva agride funcionário público e nenhuma providência tomada. Como munícipes não podemos deixar que as coisas comecem a virar em pizza, como acontece em todo o nosso Brasil. É denúncia. Aqui, ó. Espero que a presidência da Câmara e o jurídico da Prefeitura tomem as devidas providências e abram um processo administrativo para que seja apurado os fatos e a assessoria seja punido conforme a lei. Na última sessão desta segunda-feira, dia 12, novamente na Palavra Livre, os vereadores voltaram a desabafar sobre o mesmo assunto. Tanto os PSDBistas quanto o presidente e demais vereadores de outras siglas prestaram solidariedade, cada um com o seu ideal. Eu faço parte da mesa e realmente tudo aquilo que aconteceu nesses tempos, nós tentamos de bom grado a evitar coisas drásticas. Eu estive todos os momentos presente. A vereadora Fabíola sabe muito bem que nós a chamamos, que nós demos toda a oportunidade para que se fizesse alguma coisa em prol daquilo que estava acontecendo. Nenhuma reunião nós ficamos falando mal de ninguém, nenhuma reunião nós tivemos atitudes infantis ou simplesmente com a mera vontade de politicagem. Então, eu deixo aqui simplesmente o meu recado. Não é ditadura. Nós tentamos o máximo possível para que houvesse ordem, e esta casa é uma casa de leis, e o que fizemos de coração aberto. Foi falado aqui pela excelência também, vereadora Marilene Nilma, na outra sessão passada, que nós não participamos das reuniões ao qual ocorreram o projeto para a mudança da nossa Câmara, tanto pelos funcionários e outros projetos aí. Só que nós não temos poder para nada, nós somos chamados para mostrar o que vai acontecer. Nós não temos poder de opinar, então nós não participamos realmente. Como nós colocamos um projeto aí, uma lei aí para tentar ficar como estava antigamente, sobre o vereador tendo poder no seu assessor, e a gente não conseguiu. Então não adianta nada a gente participar das reuniões. Pela coragem de fazer algumas mudanças que são importantes para que nós possamos ter respeito. Nós queremos que esta Câmara seja um ambiente de respeito. E eu volto a afirmar e a dizer que todos nós fomos convidados para participar
do projeto, para opinar e para assinar. E se a oposição não quis participar, nós não podemos fazer nada. Porque se tivesse participado, poderia hoje dizer, olha, nós participamos, fomos contra e assim mesmo foi realizado. Participou ou não participou da reunião que discutiu essa emenda? Eu participei de todas as reuniões, apenas uma reunião eu não participei, inclusive na reunião que as comissões se reúnem para discutir o projeto, só estávamos eu e o vereador Pedro, nem o presidente estava, os funcionários e o vereador Pedro pode confirmar isso, estávamos só nós. A Câmara Municipal enviou uma nota à imprensa em resposta a um jornal regional que denomina a adequação como ditadura. Na nota, a assessoria destaca que a exoneração do assessor do vereador Robson Vasco, do PSDB, Francisco Antônio Pantojo, foi solicitado pelo vereador. Já quanto à exoneração de Marcelo, segundo a mesa diretora, trata-se do comportamento e atitudes incompatíveis ao regimento interno de trabalho da Casa Legislativa. Atualmente, a norma atende à determinação da Constituição Federal, artigo 37, incisos 2 e 5. A vereadora Fabíola diz que irá recorrer à decisão da mesa diretora. Não tem nada que desabone o meu assessor. Tanto não tem que a mesa tem total autonomia, se tivesse havido algum desvio de conduta, de ter mandado o assessor e comprovado isso. Não tem nada que desabone o meu assessor. A mesa sabe disso, por isso fez esse ato autoritário de estar retirando esse parágrafo da lei, só para poder, com o único objetivo de exonerar o meu assessor e prejudicar o meu trabalho. E que na região toda é a cidade pioneira estar exonerando um assessor para tentar inibir o posicionamento da oposição nessa cidade. Ninguém está impedindo ninguém de indicar o seu assessor. Prova essa que o vereador Robson indicou o seu novo assessor. Ele exonerou, pediu para a mesa diretora exonerar, e ele indicou o seu novo assessor. E foi assinado, já está certo, vai começar o novo assessor do vereador Robson. E se as pessoas se sentiram prejudicadas, procure a justiça. Procure a justiça vai saber falar se realmente houve ou não houve excesso da nossa parte aqui da Casa de Leis. O assunto também foi noticiado pela Folha de Votorantim, pelo jornal Cruzeiro do Sul, pelo site do G1, na página da TVT em Sorocaba. Tem aí as imagens das notícias que foram publicadas. A vereadora Fabíola esteve no programa Votorantim Verdade, aqui da TV Votorantim, e reafirmou o seu posicionamento. O vereador Marcos Alves foi convidado para participar aqui do debate dos fatos, mas, segundo a sua assessoria, ele teria compromisso com o Sindicato dos Papeleiros nesta noite, que estaria em assembleia, por isso ele não veio. Wellington? Então, essa foi uma das polêmicas da semana, né? Eu acho que eu vou dividir aqui essa análise sobre esse fato aqui com os nossos convidados. Ademir Amaral, vamos começar por você. Com certeza você acompanhou, né, toda essa movimentação aí da Câmara Municipal e essa lei que foi agora criada. É assim que é uma lei, Luciana? Sim, uma lei. Uma lei que foi reformulada. Que foi reformulada, que dá autonomia para o presidente da Câmara demitir assessores dos outros vereadores, né? E de imediato, que a lei estava aprovada, o assessor da vereadora Fabíola foi exonerado. Qual a sua avaliação desse episódio político da cidade? Então, Wellington, eu confesso que eu acompanhei, mas não intensamente, entendeu? Hoje eu tive uma reunião com o Fernando para me inteirar melhor do assunto, né? E até questionei ele se ele participou Ele falou para mim o seguinte: Ademir, realmente teve um projeto para reestruturar os cargos da Câmara, etc. e tal, e eu participei, eu sou a favor, porque favorece muitos funcionários, etc. e tal. Tem um item que é polêmico, que é esse daí, que eu posso até dizer que eu ouvi, certo, em Sorocaba, né, de pessoas assim
de autocoturno, né? Dizendo, pô, Ademir, o que está acontecendo, Votorantim? É ditadura? Tá? Quer dizer, então, realmente, depois disso daí, dessa palavra, vindo de quem veio, eu fiquei assim meio apreensivo e tentei me inteirar mais um pouquinho, né? Tá? E eu questionando o Fernando hoje, ele falou para mim o seguinte, eu participei disso daí, votei favorável, Aqua. Só que é o seguinte, segundo ele, eu não sei exatamente como que aconteceu isso daí. A vereadora Fabíola colocou uma emenda dizendo que discordava desse ponto, desse item particular, entendeu? Tá? Com muita propriedade, inclusive, eu acho. Tá? E ele assinou. Está correta, não tenha dúvida. E ele disse que assinou junto com ela também. Tá? Mas isso daí, como eles são minoria, né? São 3 mais 1, 4, contra a maioria, não foi para frente realmente. Tá? Então, realmente estranho. Agora, a gente espera que, entendo, e está em vigor essa lei, tá? Eu até comentei com ele, eu falei, Fernando, e se o Marcão Papeleiro pega e os seus assessores e arranca eles fora? Como que fica? Ele pode fazer isso. Se ele fez com a Fabíola, ele pode fazer com você, como pode fazer com qualquer vereador. Tá? Então, é uma questão realmente meio complicada, entendeu? Tá? Acreditar que pode não acontecer nada é acreditar em Papai Noel. Tá? Então, realmente, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Tá? Essa é a minha opinião. Penha, além do governo municipal ser do seu partido, a presidência da Câmara também é do seu partido. Claro que a gente sabe, né, que você não tem aqui procuração para ficar defendendo nada e conhecendo você do jeito que eu conheço, né, há mais de 10 anos, trabalhamos juntos, pessoa que a gente tem uma grande afinidade em várias coisas, né? Eu sei que você está muito à vontade, né? Mas gostaria de saber a sua opinião. Acredito que você acompanhou, porque você é uma pessoa muito ligada aí aos temas da cidade. Você acompanhou esse acontecimento na Câmara Municipal, que foi a maior polêmica da semana, sem dúvida nenhuma, né? Correto. Essa nova lei, né, e esse item aí que dá poderes do presidente demitir um outro assessor, ela foi, se é que você tem informação, né, ela foi pensada e criada já pensando em demitir aquele assessor, até porque a gente tem que lembrar também que teve alguns fatos, né? Teve alguns fatos que aconteceram em meses anteriores. O último fato foi uma briga entre um funcionário público, um servidor público municipal e, segundo consta, esse assessor da vereadora, né? Que a vereadora nega. Que a vereadora nega e por outro lado, tem pessoas que diz ter visto a vereadora separar a briga, né? Mas a vereadora esteve aqui essa semana e ela reafirmou que quem viu ela separando briga, viu demais. Mas essa lei foi criada e pensada para especificamente para esse assessor ou não? Qual é o que você tem? O que você sabe que a gente não sabe? Bom, o que eu sei, que talvez